Olá, meus amigos, que alegria voltar a apresentar esse programa, tendo vocês como parceiros, como orientador, como mais do que um amigo, porque nós fazemos esse programa para vocês. Nós estamos recebendo, sendo repetitivo, um amigo, um cara especial, é um cara ímpar, porque é um cara que é um estudioso, é um conselheiro, que é meu amigo Léo Noronha. Léo, seja muito bem-vindo, é uma alegria para a televisão BCC receber você, esse poço de cultura, de simpatia que você é. Eu que agradeço, Bernardo, mais essa oportunidade, né? Para mim também é motivo de muito orgulho e satisfação participar da segunda entrevista nessa emissora que tem tanta projeção de futuro, né, Bernardo? Obrigado por poder fazer parte dessa história. Muito bacana. Obrigado, Léo. É um prazer, eu te repito. Léo, eu queria começar fazendo uma pergunta que eu, pessoalmente, eu tenho muita curiosidade. É sobre o problema do medo. O que é a dificuldade, qual é, perdão, a dificuldade em melhorar a relação de resultados? Bom, é muito comum, e aliás eu fiquei muito entusiasmado quando você me fez esse questionamento e levantou essa possibilidade dessa pauta, né? Os medos mais comuns que os executivos sentem nas grandes companhias. E é interessante a gente comentar sobre isso, entendendo que o medo, ele deriva de uma essência, né? De uma natureza. E essa natureza, ela tem uma série de correlações durante a trajetória desse profissional e da pessoa em comum, né? Todo mundo sente medo, é importante sentir medo, né, Bernardo? O medo é um propulsor. Exatamente, e desenvolve uma série de características também que são importantes. Mas vamos lá, com relação aos executivos, existe uma série, né, de pontos já considerados que podem ser trabalhados e eu sugiro que sejam trabalhados, porque certamente quando o medo ele é identificado e existe um trabalho pontual, focado para tratar esse medo, a probabilidade de que os resultados melhorem é bastante significativa, né? Então sim, existem medos comuns entre os executivos e eles devem ser identificados, devem ser trabalhados, aprimorados e corrigidos. Eu vou mudar um pouco a rotina, porque eu acho que eu tenho que te fazer umas perguntas sobre o medo. Okay. Qual o pior dos medos da pessoa? É o medo de falar, o medo da falta de reconhecimento, o medo de se projetar por demais e depois cair? O que você acha que é o pior medo que mais atrapalha as pessoas? Olha, na verdade eu acho que essa é uma pergunta muito individual, né? Isso é muito pessoal. Mas em geral, mas tem uma regra, certo? Em geral, o que eu tenho observado durante a minha carreira é o medo de agir, é o medo de seguir, né? Isso é curioso, porque todos têm sonhos, todos têm objetivos, mas não necessariamente o fato de você ter um sonho significa que você irá alcançá-lo, até porque se você não adotar iniciativas adequadas para que esse sonho seja alcançado, nada vai acontecer, não vai cair do céu, né, Bernardo? Então, esse medo de sair da inércia, né, o medo de agir, de seguir adiante, de perseguir de fato, de fazer um planejamento, né, focar nesse planejamento em busca desse seu objetivo, me parece que é o mais comum e o mais impactante, porque se a pessoa não tomar essa iniciativa, nada vai acontecer, ela vai permanecer onde está, o que não é bom, né? Qual o primeiro reflexo que a pessoa, se é possível você responder, qual o primeiro reflexo que a pessoa sente em relação ao medo? O que é o medo de se expor, o medo de ir em coisa, o medo de falar? O que é o primeiro sintoma que a pessoa sente de insegurança? Ela começa a ficar retraída, ela começa a não ser tão competitiva quanto era, né? Ela começa a se sentir diferenciada dentro do grupo a qual convive, e isso faz com que elas procurem ajuda, né? Como coach, eu recebo várias pessoas com necessidades muito parecidas a essas, né? O que eu acho muito interessante e já de muito valor, porque se ela procurou a ajuda de um profissional, já é o primeiro grande passo, né? E aí juntos sim nós vamos estabelecer o estado desejado, os objetivos dessa pessoa, independente de qual tipo de medo seja aquele apontado, né? onde caiba alguma ação de melhoria, e juntos, até porque todos nós já sabemos as respostas daquilo que é necessário ser feito, vamos desenvolver um plano de ação
para que esses propósitos, esses medos sejam tratados e para que os resultados melhorem, né? A falta de reconhecimento profissional, ela pode causar ou ampliar algum sintoma de medo? Sem dúvida alguma. Quem não gosta de ser reconhecido profissionalmente, né? Agora, o que é reconhecimento? Essa é uma outra pergunta importante, né, Bernardo? Tem pessoas que gostam de ser reconhecidas com um aumento salarial. Tem pessoas que gostam de ser reconhecidas entre os seus subordinados, quando o seu superior hierárquico faz um elogio em público. Tem pessoas que gostam de ser reconhecidas por N maneiras diferentes. Então é importante que você, como executivo, como empresário, identifique a forma como o seu subordinado gosta de ser reconhecido, para que você também seja pontual, né? Para que você também diminua os esforços e atenda às necessidades daquela outra pessoa, para que em contrapartida ela seja mais produtiva dentro da tua companhia. Então é uma troca, é um relacionamento, né? Mas precisamos identificar qual é o tipo de reconhecimento que cada um sente falta, sente a necessidade. Uma pergunta de um leigo. O reconhecimento profissional, o elogio, não abrange todo mundo? Não mexe naquilo que nós temos de tão importante, que é a nossa mente, o nosso orgulho e nosso, principalmente, ego? Eu entendo que sim, tá? Na minha opinião, eu não só entendo como acho que é super importante. Agora, também é muito comum nós identificarmos a dificuldade que as pessoas têm em reconhecer outras pessoas. E mais, dificuldade que as pessoas também têm em receber esse reconhecimento, por incrível que pareça, né? Tem pessoas que não estão preparadas para ser elogiadas. Né? Elas ficam Eu tenho visto isso. Talvez até pela falta de costume, a falta de percepção, de não ver isso acontecer com frequência, as pessoas se sentem impactadas quando são elogiadas. Então isso é muito interessante, né? Mas você, como gestor, os gestores em geral, empresários, as pessoas que se relacionam, enfim, todos, né, precisam perceber no outro o que para ele representa valor agregado. Eu acho que essa é a principal dica. Quando a gente consegue pontuar isso, é bem provável que as nossas ações sejam mais pontuais, mais objetivas. Eu tenho uma curiosidade muito engraçada. Eu vejo, através de amigos, de pessoas, a pessoa, quando começa a subir, ela consegue galgar os primeiros degraus, ela se afasta da família. É verdade isso ou não? Normalmente sim. E eu entendo perfeitamente, porque quando ela começa a subir, como você mesmo disse, né, quando ela começa a assumir novas posições dentro da sua carreira, naturalmente o nível de cobrança, de responsabilidade, de pressão aumentam. E com isso, até para que ela consiga mostrar os resultados que ela naturalmente quer demonstrar aos seus superiores, ela acaba se dedicando muito mais à sua campanha profissional, à sua carreira, e acaba deixando outros pontos que são fundamentais também para a estrutura daquela pessoa, né? Como, por exemplo, o apoio familiar. Então, é importante que ela mantenha o tempo com a esposa, o tempo com os filhos, mantenha uma atividade, um hobby, né? Uma atividade de lazer, que ela faça um tratamento de saúde, pratica um exercício físico, uma atividade física. Então é muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas muito concentradas, buscando números, indicadores, né, com a rotina maluca do dia a dia, pressão o tempo todo e deixando de lado essas características que são fundamentais para que todos os seres vivos se mantenham bem. Como é que eu posso aumentar os meus resultados na companhia se eu não estou bem fisicamente? Se essas minhas outras variáveis que me complementam não estão em equilíbrio? Isso eu chamo de autoconhecimento, né? Então, como está o Bernardo hoje, por exemplo? O que pode ser feito no Bernardo para que ele melhore os seus resultados dentro de um determinado espaço de tempo? Como é que está o lado espiritual do Bernardo? Como é que está o lado familiar do Bernardo? Isso é de suma importância. Como é que está o lado financeiro do Bernardo, que também é importante? Né? Então, tem uma série de variáveis que influenciam diretamente no resultado que essa pessoa pode entregar dentro da companhia. E isso pode ser tratado. Eu não sei, eu quero que você me corrija. Porque se você não tiver um apoio dentro de casa, o homem necessita demais do apoio da mulher. Muita gente não gosta, mas do empurrão
que a mulher dá ao homem. Como que a pessoa aguenta, sem um elo familiar, sobrepor todas essas dificuldades? Pois é, eu acho muito difícil. Eu acho fundamental que haja esse remapeamento familiar para que você consiga dedicar o tempo necessário para a tua esposa, para o teu filho. Isso vai fazer bem para você diretamente. Muito, e para todos aqueles que estão à sua volta. Ou seja, toda a energia vai se modificar dentro daquele ambiente. Né? E isso fará com que você também acorde mais motivado, acorde com mais vontade de fazer as suas atividades do dia a dia, consiga se programar e envolva agora a sua família na sua programação. E pensando agora nos nossos medos comuns entre os executivos, eles têm medo sim do afastamento familiar. Porque eles ficam tão focados nos números, nos resultados aos quais eles são cobrados, que acabam naturalmente deixando isso de lado. E não intencional, né? Não. A rotina faz com que a coisa caminhe dessa forma. Então, muitos procuram também para encontrar alguma alternativa para conseguir buscar esse equilíbrio, né, através do autoconhecimento. Equalizar todas essas frentes que são importantes. E o tempo, Léo? Qual o grau de interferência, o grau de necessidade? A pessoa, por falta de tempo, eu tenho a impressão que ela começa a se modificar, começa a se alterar, até mesmo nos princípios. É fato isso? Total. Na verdade, parece que os dias estão ficando cada vez menores, né, Bernardo? Com certeza. Cada dia o dia está ficando menor. E acho que para todas as pessoas isso é comum. Agora, quando a gente fala em executivos, principalmente, porque eles dedicam muito tempo do seu dia em prol da companhia, em prol dos seus afazeres, em prol dos seus resultados, né? E além disso, como é que a gente faz agora então para otimizar esse tempo e extrair o melhor, o máximo possível que ele pode nos oferecer? E incluir aí o apoio familiar, a atividade física, o hobby, o lazer, o seu autodesenvolvimento, o seu desenvolvimento intelectual, os cursos que você pretende fazer, o livro que você pretende ler. Então, é um desafio muito interessante e muito importante fazer um trabalho, depois de fazer o mapeamento nesse executivo, entender a importância do autoconhecimento. Ainda sobre o autoconhecimento, me lembrei agora um ponto super importante, Bernardo, que não basta só nós nos conhecermos melhor, conhecermos as nossas limitações, conhecermos as nossas potencialidades. É importante também entender qual é a percepção do outro sobre a gente. E aí o exercício fica interessante, porque eu dentro de uma companhia, eu sirvo de exemplo para os meus subordinados, né? Eu sou um exemplo, eles me têm como referência. Você é a referência. Né? E eu quero ser um funcionário exemplar para os meus superiores. Agora, eu tenho uma imagem minha já pré-concebida. Será que o meu superior pensa sobre mim o mesmo que eu penso sobre mim? Ou será que pode ter uma distorção nessa imagem? Será que o meu subordinado me vê como eu acho que sou? E aí a gente fala sobre feedback. E a importância do feedback no autoconhecimento, né? É importante você se conhecer, sim. Agora, também é muito interessante saber o que os outros pensam sobre você. E aí você vai ter subsídios suficientes para fazer uma comparação entre o que você acha que é, o que os outros acham que você é, cruza essas informações e provavelmente você vai chegar numa terceira opção que atenderá a todas as partes interessadas, né? Qual o meio, deixando a parte mais teórica e levando para um lado mais prático, como que a pessoa consegue ultrapassar o fator tempo? De uma forma objetiva. Planejamento. Seria o planejamento. Organização. Sem dúvida alguma. Tem que se organizar, tem que ter uma agenda organizada, independente do meio que você vai buscar para essa agenda, se vai ser uma folha de papel, um tablet, um celular, enfim, aquilo que para você for mais adequado, tá? Mas tem que se organizar e tem que planejar. Até porque sem planejamento... Não vai lugar nenhum. Ou qualquer caminho serve, né? Eu sou leigo, não sou estudioso da matéria, mas eu acho que em tudo na vida, não só o executivo, mas tudo na vida tem que partir de uma organização. Sem dúvida. E a pessoa organizou, fez um planejamento, ela deve seguir. Porque integral não consegue, mas uns 80% é o caminho do sucesso. É isso mesmo? Agora vamos falar um pouquinho sobre gestão, né? Já que você tocou nesse assunto da organização. Eu entendo que tudo deve nascer de um bom planejamento, um planejamento adequado, um planejamento bem feito. Desse planejamento nós vamos desenhar todas as ações necessárias para que o planejado aconteça,
Feito isso, é fundamental que haja um controle e monitoramento se tudo está sendo feito conforme planejado. É essencial. E aí, durante esse processo de monitoramento, nós podemos introduzir ações de melhoria para aquilo que tenha se desviado do plano, né? Ou até ações de correção para aquilo que realmente estava equivocado no planejamento inicial. E aí nós fechamos um ciclo. Voltar à rota inicial. Voltamos a repensar o planejamento. Léo, eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um rápido break, mas é vapt-vupt. Fica aí, hein? A dica de hoje é sobre empreendedorismo. Muitos empreendedores se concentram apenas na ideia e esquecem o principal, que é elaborar um bom planejamento estratégico e financeiro. Aproveite essas dicas então. Primeiro, compartilhe a sua ideia, troque informações, converse sobre. Valide o seu modelo de negócio, perceba se ele está aderente à realidade. Conheça profundamente os seus clientes, é fundamental, até porque o ideal é que você se relacione com eles por um bom espaço de tempo. Fuja da informalidade, formalize todos os processos do seu negócio, se ampare. Seja um bom gestor administrativo, conheça sobre planejamento, sobre controle, se aperfeiçoe nisso. Tenha uma vida financeira organizada, não confunda as coisas, o aspecto pessoal com o profissional. Separe as suas despesas. Defina o valor do seu produto e saiba negociar. Bem, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você empreenda sempre. A dica de hoje é sobre os princípios do Pilates. O Pilates tem como princípio coordenação, concentração, respiração, fluidez e contrologia. Então é você executar os movimentos na sua melhor performance possível. Lógico, dentro dos seus limites físicos que você tem. Tem uma frase que é bem dita pelo nosso mestre Joseph, que é: poucos movimentos bem feitos, realizados de forma correta e equilibrada, valem por muitas horas de ginástica. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Meus amigos, com alegria voltamos novamente. Vamos continuar essa conversa gostosa, extremamente informativa. Está sendo uma verdadeira aula de como se portar, de como planejar para que a gente consiga galgar os degraus tão difíceis da vida. Meu amigo, nós vamos voltar a esse assunto e eu queria te perguntar que você falasse um pouco, porque eu sei que é muita vontade do povo escutar. O que se faz a nível de comunicação para você comunicar certo, não comunicar errado? Fala um pouco para a gente sobre comunicação. Você fez uma colocação... Na vida de um executivo, na vida de um empresário. Eu acho que na vida de todos nós, na verdade, né? É. Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica... Saudoso. Né? Quem não se comunica se estrumbica. Se estrumbica. Para mim, eu acho que a coisa é muito mais simples do que a gente às vezes imagina.
E a gente em qualquer nível, inclusive entre os executivos, né? Para mim, a máxima da comunicação, Bernardo, é fazer com que a mensagem chegue da maneira que você quer ao outro lado. Então esteja sempre na mesma altura de quem você quer passar o recado. Fale a mesma língua das pessoas, né? Se você vai falar com o seu subordinado, fique na mesma altura, do mesmo tamanho desse subordinado. Vai falar com o seu superior, fique na mesma altura do seu superior. Mas vamos falar a verdade, esse é o grande medo da pessoa. O medo de falar, de se expor e ser entendido de forma diferente. A pessoa tem medo. Você vê isso, eu acho que abrange 80%, 90% das pessoas. Numa entrevista de emprego, ela falar para o inquisitor dela, e quando não é, ela tinha que abrir a boca e falar. Como se faz para conseguir isso? Até porque talvez ela não tenha outra chance para isso, né? Exatamente. Eu gosto muito da seguinte premissa, o não a gente já tem, né, Bernardo? Então, veja, vamos voltar... Me sinto feliz de ter, dentro da minha opinião, o que você está falando. Você é um mestre, eu sou um leigo. Obrigado. Não, mas eu concordo plenamente. O não a gente já tem. Então, existem crenças limitadoras que as pessoas carregam. E isso é muito importante e interessante, deve ser pesquisado, deve ser tratado, se possível, em alguns casos até com a ajuda de outros profissionais, como terapia, um psicólogo e por aí vai, né? Mas é importante que você saiba o que te limita, o que te diferencia dos seus concorrentes, dos seus pares. Né? Tanto o que te diferencia positivamente, te entregando vantagem competitiva, quanto aquilo que realmente te limita e pode até te tirar do jogo, né? Naquilo que você tem interesse em demonstrar. Agora, existem técnicas para desenvolver isso? Sim, existem. Como, por exemplo, tem gente que tem medo de altura, né, Bernardo? Bastante. Você é um deles. Tenho. Então, medo de altura. Como é que a gente resolve isso? Queria muito saber para resolver. Né? Buscar uma investigação um pouco mais aprofundada, fazer alguns testes, buscar especialistas no assunto, né? Mas a comunicação é fundamental. E eu sinto que está ocorrendo um esfriamento no relacionamento em termos de comunicação. Hoje, inclusive, as pessoas dificilmente já se encontram fisicamente, né? As pessoas hoje se comunicam através de mensagens na rede social, no WhatsApp, né, em outros veículos, fazem videoconferências, né, reuniões acontecem no meio virtual. Então, esse contato físico está se tornando menos comum, mas, no meu ponto de vista, não perde a sua essência. Eu acho fundamental o relacionamento, né, a troca de experiência entre as pessoas. Mas, Léo, eu sou muito repetitivo por ser uma pessoa extremamente contrário ao que nós estamos verificando. Eu, por diversas vezes, eu tenho falado, eu não aceito muita coisa do mundo moderno, do mundo atual. Eu não posso aceitar. Quando jovem, eu tinha minhas namoradas. Sempre, eu acho que o mais gostoso do namoro, isso serve para o passado, para o presente e para o futuro, era o relacionamento, era o olho no olho, era aquele envolvimento que tinha não só entre o homem e a mulher, mas entre dois amigos, um falar para o outro, mostrar a cara. Hoje eu vejo casais de namorado em restaurante quando eu vou, um conversando com o outro pelo WhatsApp. E as crianças com o celular na mão também para não vendo, incomodar. Né? Isso você não acha que acaba com o relacionamento das pessoas? O verdadeiro, não o falso. Isso é muito interessante, é uma tendência, não tem como a gente fugir, a gente está vivenciando esse momento, né, Bernardo? Eu acho que é muito uma questão de adaptação, né? Eu concordo contigo, eu acho fundamental o relacionamento entre as pessoas, essa troca mesmo, né? Estar próximo de alguém, ninguém vive sozinho, né, Bernardo? Não tem sentido, né? Se você não existisse, nós estaríamos aqui agora. Totalmente dependentes do relacionamento. Outros, claro. Nos complementamos, né, na verdade. Agora, não há como fugir, temos que nos adaptar, mas o importante é não deixar com que isso esfrie totalmente, né? Sempre que possível exercitar. Voltamos até no início do nosso papo, né? A importância de você manter em equilíbrio todas as outras variáveis que são importantes para a sua subsistência, para o seu desenvolvimento como pessoa e como profissional, independente da área de atuação. É fundamental. Eu acho até que, voltando um pouco ao trilho anterior, eu acho que está esfriando o relacionamento homem-mulher.
está acabando com aquele enlevo que existia entre a mulher, o marido e a mulher e o marido. Porque não é possível você manter um clima de amor, um clima sublime, fazendo isso por WhatsApp, por outro meio eletrônico. E eu vou fazer uma analogia. Vou levar essas suas considerações para o mundo dos negócios. Muitos executivos se encostam no potencial que é a companhia que ele representa, mas se esquece, eu costumo dizer sempre, em trabalhos que eu faço com grupos de executivos dentro de grandes companhias, onde os negócios acontecem por CPF e não por CNPJ. Né? Então, até os clientes hoje estão sendo tratados por números, pelo CNPJ, pelo CPF. Na minha percepção, isso é um erro. Né? Porque o cliente ele é singular. Eu gosto de ser tratado como único. E tenho certeza que você também. Mas eu acho que é inerente à pessoa. É a interação, todos gostam, né? Então essa sensibilidade, esse feeling por parte do gestor e daquele que lida, que se relaciona com o cliente, entendendo até que o cliente não necessariamente é aquele que consome o nosso produto, que compra o nosso produto na empresa. Dentro da empresa nós temos também os clientes internos. Quem são os clientes internos? Aquele profissional que trabalha do meu lado e que depende da minha colaboração, assim como eu dependo da dele. É importante que haja um bom relacionamento com essas pessoas? É fundamental. Agora, este relacionamento focado aos interesses da companhia que ele representa, né? Então, aí nós pegamos dentro da tratativa do business, do negócio, entender qual é o foco daquela companhia, qual é o objetivo daquela companhia, para que todas as partes interessadas que compõem a companhia dediquem os seus esforços com foco àquele objetivo, valorizando o relacionamento entre eles, todos juntos, construindo, remando em prol do mesmo objetivo. Esse é um exercício muito interessante e muito difícil. E falando sobre o medo, é comum que algumas pessoas, alguns líderes dentro desse contexto tenham medo de assumir a frente da embarcação, né, Bernardo? O que também é natural. Enfim, sobre medo dá para a gente estender para todos os lados a conversa, né? Você tocou agora em problema de liderança. E eu te questiono o seguinte, como fazer se você está cheio de medo por dentro? Você ainda não conseguiu totalmente superar, ainda que você tenha melhorado, ainda que você tenha a lucidez e a inteligência da dificuldade de consultar alguém que te ajude. Tá? É um psicólogo, principalmente um orientador. Tá? Como fazer para você ser líder se você está cheio de medo por dentro? Insegurança de falar, medo disso, medo daquilo, medo de um chefe. Às vezes tem chefes que são mais autoritários, de pouca conversa, mais enérgicos, e a pessoa tem o receio de bater de frente. E aí você é mandado embora, perde o emprego. Como fazer para você conseguir superar, para você conseguir ser um líder? Bom, primeiro, tem a postura de um líder. É importante também Como você faz isso? Mais na prática? Botando na prática. Então vamos lá. Eu entendi como deve ser a postura de um líder, né? Quais são os requisitos inerentes a um profissional que exerce a função de um líder. Com base nisso, eu sempre fui muito favorável à honestidade e à assertividade. Então, honestidade com você mesmo e com os outros com os quais você se relaciona. Então, até com o seu chefe, tem que exercitar a atividade de conversar, de colocar os seus pontos. Né? Isso não precisa ser em forma de discussão, em forma de atrito, mas você tem que saber se posicionar, tem que saber dar a sua mensagem e também ouvir. Né? E aí a gente volta à questão do feedback. Você está preparado para ouvir o que os outros têm a te dizer? Não só o superior, como o inferior a você. E indo um pouquinho mais além, daquilo que as pessoas comentam sobre você, você está preparado para absorver aquilo que de fato é significativo? Você está com uma escuta ativa? Ou está ali só porque tem que estar ali? Você está vivendo genuinamente aquela situação? Por mais que seja um puxão de orelha, o que se tira de positivo desse puxão de orelha? Quando o pai, ao educar os seus filhos, puxa ou dá uma palmada no filho, o que tem por trás disso? Qual é a razão por trás disso? Deu a palmada simplesmente porque queria dar a palmada? Normalmente não é isso que acontece, né?
Então é importante que você, como profissional, esteja preparado para, dentro dessas diversidades, manter o seu foco no positivo e, com isso, conquistar aprendizado. Isso é uma mudança comportamental, isso é uma mudança de mindset, uma mudança de como você se relaciona, de como você trata as coisas, o quanto você está também preparado para estar dentro desse contexto, né, Bernardo? Nossa primeira frase foi: é preciso agir, né? É preciso se mexer, se Não movimentar. ficando quieto ou se omitindo, você consegue superar seus problemas. Exatamente. Eu não sei se eu estou certo ou errado, aí eu peço tua crítica. Se você tem medo de falar, se você se omitir, o teu medo fica muito maior. Eu acho que há um momento na vida de que você é obrigado a se suplantar, você se pôr numa posição maior do que você é e ter coragem de falar. Eu vejo muito isso como advogado no Tribunal do Júri, que eu, há 37 anos, eu só fiz júri na advocacia criminal. Eu vejo colegas, às vezes oradores fantásticos, mas quando o juiz fala aquela frase célebre e que cria tanto medo nos advogados, com a palavra defesa, aí o cara vai para debaixo da mesa. É mesmo, isso é comum, Bernardo? Nossa Senhora! Eu já presenciei as coisas mais bizarras do mundo, até a pessoa fazer xixi. Mas você entende que é comum por quê? Pela figura do juiz, por aquela Pelo pressão... medo de se expor. Medo de se expressar. Medo de se expressar, medo de não ter êxito. E agora eu te faço uma pergunta, como você vivenciou a situação, e como advogado, que você já é há tantos anos, né? O que você acha que é importante que esses profissionais façam ou deveriam ter feito para diminuir essa situação? Eu acho que, em primeiro lugar, procurar ajuda. Procurar aprender a falar, ser orador, conseguir transmitir a segurança, porque o advogado tem êxito no júri, quando ele consegue, perante os jurados, transmitir segurança. Claro, ele tem um conhecimento. Ele né? tem um conhecimento. Ele, mais do que para ninguém, isso. conhece tudo que está acontecendo ali. Muito interessante. Eu te fiz essa pergunta exatamente para a gente coroar esse nosso bate-papo com o seguinte: independente da área de atuação, independente do ramo de atividade, independente do teu porte, do teu nível profissional, todas as pessoas sentem medo. E o segredo está onde? Em você trabalhar internamente as suas deficiências e valorizar as suas potencialidades. Eu acho que aqui a gente consegue fechar, amarrar tudo isso que a gente está conversando. Falar, eu sempre usei, aprendi, já transmiti isso para muito advogado. Tem uma coisa que é milagrosa. Se você for subir uma cátedra e for falar, se você estiver num plenário, os advogados mais jovens, vai ter que falar, te seca a boca, você tem tremedeira nas pernas. O que você faz? Vou ensinar baixinho, olha, não conta para ninguém, mas fica entre nós, viu? Toma um gole de água. Eu não sei se existe realmente um milagre físico, um milagre mental, ou é um quebra-gelo que te faz falar. Então, em coaching, nós tratamos isso como Isso que eu gatilho queria ouvir, emocional. Gatilho. Talvez você tenha criado esse gatilho que você combinou com você mesmo que, quando eu estiver sentindo o frio na barriga e o tremor nas pernas, eu vou tomar um copo d'água e vai parar nesse momento esse tremor nas pernas. Então o seu subconsciente já fica condicionado a isso. É muito interessante. E né? eu tenho passado isso para todo mundo, é um milagre. Por exemplo, a coisa mais engraçada é o advogado que vai sustentar no Supremo. Aquela mesinha em frente ao presidente, rodeado a bola pelos ministros, é muito engraçado. Ali já é feito uma madeira perfurada. Pela quantidade, isso não se pode falar, tá? É pegar mal. A quantidade de advogados que fazem xixi na calça, que estão de beca, quer dizer, não aparece, mas que faz xixi por dentro das calças, de medo. Que interessante, né? Muito interessante. E é plenamente tratável. Claro que é. Né? Com o coach, nós pensamos sempre do estado inicial como uma projeção para o futuro. Então, como driblar essas situações? Mas tem situações mais críticas que realmente merecem um tratamento de um outro tipo de profissional, né? Para tratar o que no passado ocasionou esses medos, esses traumas.
enfim. Mas é importante saber que o medo existe. Eu acho, resumo, a pessoa ela não está conseguindo se superar, ela tem que perder o nariz empinado, achar que é o melhor, não tem vergonha nenhuma de procurar ajuda. Claro, sem dúvida. Ajuda é necessária. Você quer crescer, você não sobe 2, 3 degraus de uma vez. Você vai para e passo, degrau por degrau. Porque se não for assim, você cai. E quem não está frente a frente com desafios? Muda o tamanho, mas desafios existem para todos, né? Eu tenho muita curiosidade, eu quero te fazer uma pergunta sobre o ponto de vista saúde. É um dado importante que a pessoa tem que levar e tomar muito cuidado se ela quer subir Sem na dúvida vida, alguma. subir no emprego. Sem dúvida alguma, até porque para você subir na vida você precisa ter saúde, né? É comum a gente deixar de lado, eu mesmo confesso, deveria, na verdade, dar mais atenção à minha saúde, mas a gente faz uma série de projeções na vida, projeções de carreira, programações sobre como você pretende conduzir a sua vida, né? Você tem uma missão de vida. Se você não tiver com a estrutura física saudável, adequada para aquele contexto, você não vai chegar naquele seu objetivo também, né? Então pode ser inclusive um limitador, né, Bernardo? Se você adoecer, parou. Você não vai a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Então é importante e, mais uma vez, a falta de tempo, eu acho que aqui a gente consegue também fazer uma junção de todos os assuntos que nós tratamos. Falta de tempo, pressão do dia a dia, sem contar que a pressão do dia a dia gera estresse nas pessoas, né? E uma série de outras consequências que também podem prejudicar a saúde. Então, é fundamental que se tenha também um tempo dedicado a isso. Tratar da saúde, fazer uma prática de atividade física, enfim. Temos que pensar em todas as variáveis para que o nosso objetivo lá na frente aconteça. Se alguma delas falhar, provavelmente a gente não chegue ao nosso objetivo. O nosso tempo está se esgotando, mas eu quero te fazer uma pergunta, ainda que seja rápida. Para você vencer tudo isso, qual a importância do propósito, da escolha da missão que você quer? Planejamento. Qual é a sua missão de vida? Perguntas que cabem, né, Bernardo? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Importante a pessoa se perguntar. Você vai me trazer uma imagem que vai vir na sua cabeça, né? Eu quero ter um outro imóvel, quero ter os meus netos. Você vai fazer comprar um carro novo. Comprar um carro novo. Ok. Se você fizer um planejamento muito bom e essa sua projeção de 5 anos acontecer em 3 anos, como você se sentirá? Melhor ainda. Você vai. O seu planejamento foi tão bom e você foi tanto a ação com foco que o seu objetivo de 5 anos foi reduzido para 1 ano. Como você se sentirá? Que vitória. Agora, que vitória maravilhosa. O mais importante disso tudo, depende de quem fazer com que esse tempo reduza, fazer com que esse planejamento aconteça, que seja um processo focado e que você busque essas opções, que você busque essas ações. Depende de quem? Da própria pessoa. De cada um de nós. Léo, infelizmente a televisão ela é muito implacável. Ela não te dá possibilidade de você continuar. Eu queria que, encerrando o programa, você me fizesse as considerações finais, me desse teu telefone, seu e-mail, Claro. para que esse público maravilhoso possa entrar em contato com você. Bernardo, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz, foi um papo muito agradável, né? Demais. Até que o nosso tempo foi embora. Demais. Nem sei se conseguimos falar sobre tudo que gostaríamos. Né? Talvez uma outra oportunidade a gente dê continuidade. Mas eu quero, como é a nossa segunda interação aqui na TV, eu quero te oferecer um presente. Para você e para todo o público que nos acompanha. Gente, isso é importante. Presta atenção. Para todos que acessarem o meu site, www.leonoronhacoaching.com, vou repetir, www.leonoronhacoaching.com, eu me comprometo, através do seu canal, a entregar 1 hora de sessão de coaching gratuitamente, para aquele que tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o meu processo de coaching para executivos. Peço você entre no meu site. Um telefone. Claro. No próprio site tem todos os caminhos para Facebook, Instagram e LinkedIn. Então vocês podem se comunicar por lá também. Mas para esse presente especificamente, entrem no site,
Cadastrem no Fale Conosco, diga que foi através do canal e da entrevista com o Bernardo, que eu vou ter muito prazer em atender aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre coaching para executivos. E peço desde já desculpa se eu não consegui atender a todos, né? Vou tentar Meus amigos, eu vou falar bem baixinho para vocês. Conforme for surgindo a aderência. Ficar só entre nós. Vocês não sabem a pessoa que entrar, a surpresa que vai ter. Nós estamos falando com uma pessoa especial, ímpar. Para mim, na minha opinião, é um dos maiores coaches de São Paulo. Vocês não sabem o presente que vocês vão ter. A gama de informações maravilhosa que vocês vão ter. Vale a pena. É isso. Te agradeço muito, meu amigo. Muito bom estar contigo de novo. Obrigado, viu? Semana que vem tem mais. Eu espero cada um de vocês. Eu tinha vontade de contar, mas não consigo. Porque é muita gente. E eu só sei contar até 10. Beijo.